Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol, sou professora de filosofia, estou aqui com a professora Bia e hoje o nosso tema são as características e as funções do mito. Então vamos lá? Bom, nossos objetivos: conhecer as principais características e funções do mito e sua relação com o surgimento da filosofia. Reconhecer o mito como gênero literário que foi sendo gradualmente substituído pela linguagem filosófica. O que são mitos? Eu pergunto para vocês. Você conhece alguma história mitológica? Você sabe qual que é a função do mito? E eles continuam atuais? Bom, entre as principais funções dos mitos está dar sentido à existência humana, por meio de explicações sobre a origem de todas as coisas por meio de deuses. A genealogia e a hierarquia dos deuses e semideuses foram reunidas e compiladas na obra denominada de Teogonia e são atribuídas ao poeta grego Hesíodo. E daí a gente tem a imagem da Teogonia, a origem dos gregos, do Hesíodo. Estudo e tradução do Já Torrano. Então, gente, olha só, né? No começo aqui a gente está falando que a mitologia vem para dar sentido à existência humana. Por que a gente está falando isso, né? As questões básicas sobre a nossa existência existem, eu falo assim, né? Desde que o primeiro tic-teco ali do cérebro do Homo sapiens começou a funcionar, né? Questões sobre o que nós somos, o que nós queremos, qual que é o sentido da vida, o que é esse mundo onde nós estamos, né? Tudo isso é muito humano, faz parte de toda a história humana, né? Ao longo do tempo. A mitologia, ela vem para responder essas questões. Essas questões dão sentido à nossa vida. De acordo com o que eu acho que é certo, que é errado, de acordo com o que eu acho da onde que veio o mundo, ou qual é o meu destino, se há destino, nós vamos vivendo vidas de maneiras diferentes. São as nossas crenças. De acordo com as nossas crenças, nós temos uma vida diferente, certo? Assim também como o mito tem uma relação de nos acalmar. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Vamos imaginar uma coisa que nós temos muito medo. Por exemplo, o escuro, a noite. A gente acha centenas de mitologias que vão explicar o que é a noite, né? Tem até, inclusive, uma mitologia indígena que fala que a noite foi dada, né, a uns índios dentro de um coco, um baú em forma de coco. Então só existia o dia. Isso também é ruim, né? Só claridade. Os índios foram até a deusa da noite, que é uma cobra gigante, enorme, e pediram um pouco da noite para ela. E ela deu a noite para eles guardada num coco fechado, né? Essa é uma história que fala da noite, mas tem tantas outras. Quando a gente dá uma resposta, uma resolução sobre aquilo que a gente tem medo, a gente tem um certo controle. Eu tenho medo da noite, mas eu sei que ela simboliza uma deusa. Eu tenho medo do escuro, mas eu sei de onde ele veio. Então a mitologia tem essa característica também, né, de apaziguar, de dar resposta às coisas que a gente tem medo. A primeira fase, então, né, sobre a mitologia é a teogonia. É a cosmogonia, palavra que vem do grego cosmos, que significa universo, e gonia, que significa gênese, origem. Então a gente está falando da origem do universo. Na cosmogonia, Hesíodo, que é aquele poeta que eu mostrei para vocês o livro dele, né, retratou 4 deuses originais: Caos, origem de tudo; Gaia, a mãe terra, a fecundadora; o Tártaro, o mundo subterrâneo, chamado de inferno pelos cristãos; e Eros, o amor ou o desejo. E aí, a gente começou a falar de mito, né? Você conhece algum mito? Eu quero que você faça então um breve relato, né? Tudo bem que eu estou falando aqui um pouco sobre a mitologia grega, eu falei um pouco da mitologia indígena. E você, já ouviu falar de algum mito diferente? Já leu uma história? Já viu um filme, uma série? Escreve para mim aí algum mito que você conheça, certo? Vamos lá, agora com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder um mito diferente aí? Eu vou contar um mito para vocês, né? A gente falou da mitologia indígena e eu vou falar uma outra, talvez você conheça, se você não conhece, vai ficar conhecendo agora, que é a lenda da Vitória Régia. Você já ouviu falar? Sabe que Vitória Régia é aquela planta que fica assim em cima do rio, né? Ela é como se fosse assim um disco verde que fica boiando assim em cima do rio e ela tem uma flor muito bonita que sai à noite, né? Então essa é uma característica diferente, né? Uma flor que sai à noite. E qual que é a lenda da Vitória Régia? Então é o seguinte, na mitologia indígena eles dizem que a lua, que é chamada de Jaci, sempre escolhia algumas índias para virar estrela, né? Então, a toda noite ela observava algumas índias ali, escolhia uma ou outra e agraciava, dava um presente para essa índia e essa índia virava luz, subia ao céu e virava estrela, certo? Tinha uma índia especial chamada Nayá. E a Nayá amava a lua, né? Que tem o nome de Jaci. Nayá amava Jaci. E toda noite Nayá ficava procurando Jaci. Ela queria muito virar estrela. Ficava procurando, ficou até cansada, desnutrida, mas não desistia. Amava Jaci. Uma noite ela estava então andando, sentou na beira do rio e olhou para o rio. Quando ela olhou, ela viu o reflexo da lua, sabe assim, né? Não sei se você já teve a oportunidade de estar num rio, assim, estar num lago e ver a lua assim bonita, um reflexo na água. Nayá viu esse reflexo tão lindo e por amar Jaci, ela se jogou na água. Ela se jogou na água e afogou, né? Jaci soube da história, ficou muito comovida, né, com essa índia que procurava e amava tanto ela e decidiu transformar então essa índia numa planta muito bonita, que é a Vitória Régia, né? E toda noite então a flor da Vitória Régia sai, porque Nayá continua amando Jaci. Certo? Então veja que interessante, né? Como a mitologia indígena usa tantos de elementos da natureza, por entender que a natureza é sagrada, a natureza faz parte do sagrado, do divino. Então dentro da mitologia a gente vê muito desses elementos. Espero que você tenha colocado aí uma mitologia pra gente. Bom, a cosmogonia, a segunda fase dela, o caos criador, deu origem à noite, Erebo e Nix, que geraram o dia, Éter e Hemera. Já da união de Gaia e Tártaro surgiu o céu, Urano, mas também os montes, as montanhas e o mar. Na segunda fase, Urano se uniu a Gaia e geraram os titãs, Oceano, Céus, Crio, Hiperion, Cronos e as titânias, Teia, Reia, Mnemosina, Febes e Tétis. Os ciclopes e os hecatonquírios. Ó, tem uma imagem ao lado aí. Veja que eu estou falando uma série de deuses e criaturas da mitologia grega. A segunda fase é a própria teogonia. Lembra que a gente está falando de cosmogonia? Cosmo é mundo e gonia é a origem, né? Aqui a gente está falando de teogonia. Teo é sempre Deus e gonia é a origem. Então a gente está falando da origem dos deuses. O titã Cronos, e tem uma imagem aí muito bonita dele, ó. Cronos é o deus do tempo. Então ele está segurando aí uma ampulheta que está cuidando, né, do nosso tempo. O titã Cronos, filho de Urano, tomou o poder de seu pai e com Reia deu origem à segunda geração divina. É uma que a gente já conhece um pouco mais. Hestia, Deméter, Hera, Hades, né, o deus do submundo, Poseidon, da água, e Zeus, deus dos deuses. Bom, a ascensão de Cronos traz a transitoriedade, porque ele engolia os seus filhos. Gente, olha que história é essa, né? O Cronos engolia os filhos dele, igual a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem. Assim que eles nasciam, para que também não tomasse o poder como ele próprio fez. Então Cronos tinha medo que os filhos dele roubassem o poder e começassem a comandar, assim como ele fez com o pai dele. Mas o caçula dos filhos de Cronos, Zeus, foi escondido
e Cronos engoliu uma pedra acreditando ser seu filho. Então aconteceu uma trapaça aí, né? Zeus conseguiu tapear o pai e não foi engolido. Olha que história, né, gente? Isso fala um pouco sobre a moralidade dos deuses. Lembra, né? Eu digo para vocês assim, o jeitão que os deuses são, com características humanas, né? De ter medo dos filhos, medo de perder o poder, de tramar vinganças, né? De se envolver com os humanos. Uma das características, então, da mitologia grega e dos deuses gregos são os sentimentos humanos, né? Não só os sentimentos humanos, mas também as formas humanas. Quando eu digo assim para vocês, existia uma deusa da mitologia indígena que era no formato de uma cobra. Aqui na mitologia grega, os deuses são formatos humanos, né? E são humanos perfeitos, digamos assim. Zeus cresceu e fez Cronos vomitar seus irmãos. Lembra que ele tinha engolido todos? Que os elegeram o novo deus rei, iniciando uma longa batalha entre deuses e titãs para decidir quem governaria o universo, a titanomaquia. Então aí tem uma imagem para vocês verem da guerra entre os deuses. Essa batalha épica foi vencida pelos deuses que passaram a habitar o Monte Olimpo, lugar também muito conhecido, né? A terceira fase é a erogonia, a era dos semideuses e heróis, filhos dos deuses com mulheres mortais, como Teseus, Aquiles e Hércules, que é o mais famoso, né? Que foi submetido aos 12 trabalhos, os quais conseguiu vencer, provando ser um grande herói, valor muito apreciado entre os gregos. Então, interessante falar isso, né? O Hércules, ele foi submetido a fazer esses 12 trabalhos. Quem mandou ele fazer isso, né, foi a Hera, que é a mulher de Zeus. Então, Hera se sentiu traída, porque afinal de contas ela foi traída por Zeus, né? E ela decidiu que o filho dele, esse filho meio humano, o fruto da traição de Zeus, tinha que passar aí por algumas provações. Por isso ele teve que fazer os 12 trabalhos, e ele venceu todos. Hércules é um herói. A questão do herói aparece muito na mitologia grega. Bom, com base nos slides da aula, cria um esquema explicando as 3 gerações de deuses na mitologia grega. Então a gente falou dessas 3 fases. Agora eu quero que você faça um esquema no seu caderno, colocando a primeira fase, o que aconteceu, a segunda fase e a terceira fase, certo? Então agora é com você.
E aí, pessoal, tudo bem? Conseguiram responder as fases, né? Primeiro a gente vê a criação do mundo, a cosmogonia. Depois a gente vê a teogonia, a criação dos deuses. E por fim, os semideuses. Então, vamos continuar. Os mitos podem ser entendidos como representações de verdades profundas da mente e as uniões deles em conjunto, de acordo com suas origens, formam as diversas mitologias que conhecemos. A consciência humana afirma-se desde sua origem como estrutura do universo. Na antiguidade, o mito reina sem rival, pois é um tempo em que o mito não é reconhecido como tal. O mito é para quem o vive uma forma de realidade. Então veja que interessante, quando eu falo para vocês assim, o mito é para quem o vive uma forma de realidade. É aquilo que eu estava comentando de, não é simplesmente uma ficção, né? Uma história, uma fábula que os gregos criaram para se entreter. Quando eles estão inseridos na mitologia, essa é a realidade deles. Nós que estamos, né, vendo de fora, depois de muito tempo, depois de muitos séculos e milênios, entendemos que agora a gente pensa diferente. Mas enquanto eles estavam vivendo isso, aquela era a realidade. Aquela era a explicação do mundo. A gente pôde ver aqui, né, desde a cosmogonia com Cronos, Urano, Gaia, até o final, né, Hércules, os semideuses, né? Mas, gente, tá, e hoje em dia? A gente continua a pensar sobre mitologia? Bom, eu tenho certeza que você pensa em heróis, né? Super-heróis. Todo mundo conhece de filme, de série, Super-Homem, o Batman, o Homem-Aranha. A gente acompanha eles nas decisões morais, na questão de ser bom, de ser mal. Isso faz parte ainda da nossa vida. A gente consome esse tipo de história ainda. Assim como faz parte da nossa vida a questão dos rituais. Quando um bebê nasce, a mãe vai fazer ali ou um batismo ou uma festa, vai apresentar à sociedade. Assim, quando uma pessoa morre, a gente tem também nossos ritos, né, de despedida, um velório, uma missa, alguma coisa assim. Quando a gente casa, quando a gente faz aniversário, quando é virada do ano. Então, todas essas fases são marcadas por rituais simbólicos que nós continuamos a fazer, certo? E aí, galera? Gostaram? Hoje a gente falou um pouquinho sobre as funções do mito. Estávamos eu e aqui a professora Bia, quero agradecer bastante. E hoje a gente falou então sobre as características, sobre as funções do mito. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, até a próxima!